Está preparado para gabaritar português para a Banca Sebrasp? O vídeo de hoje eu só trouxe questões recentes da Banca Sebrasp, aqueles assuntos que estão em todas suas provas. Seja para o Correio que está para sair aí com questões de certo e errado, seja para a Polícia Civil do Distrito Federal, seja você que está estudando para o INSS ano que vem, ou até mesmo para o TCE unificado agora em dezembro, esse vídeo aqui vai ser a sua solução, tá legal? Foca no que eu passar aqui hoje, que você vai sair muito bem no dia da sua prova, tá? Nossa primeira questão, uma questão bem recente agora, de 2024. Tá aí, ó. Preconceito, geralmente já te dá um texto. Vai pra pergunta lá embaixo, tá? Pergunta lá embaixo, ó. Caso vocabulário complementada, segundo período, primeiro parágrafo. Esse texto era enorme. O que eu peguei aqui? Apenas o primeiro parágrafo. Esse é o primeiro parágrafo todinho, porque é o segundo período do primeiro parágrafo que está a nossa resposta, tá? E não ia caber na tela o texto todo. Então, pois aqui, ó. Fosse flexionado no masculino, complementado. A correção gramatical do texto seria mantida, apesar de alteradas as relações de concordância no período em questão. Primeira coisa que você tem que fazer, desculpa, antes de ir lá no texto, ter certeza do que está sendo pedido. O que ele quer? Ele falou que no texto existe uma palavrinha chamada aqui, ó, complementada. Você vai passar ela para complementado, que está aqui no masculino. Tá vendo? Ele quer passar para o masculino. Pode ser passada, a primeira regra é essa. Sebrae-se, muito cuidado. Às vezes a palavra pode ser passado, mas muda o sentido. Fica gramaticalmente correto. Às vezes não muda o sentido, mas gramaticalmente fica incorreto. Então a gente tem que achar o seguinte: ele quer gramaticalmente correto ou ele quer com sentido correto. É a segunda dica que eu vou te dar. Ó. A correção gramatical será mantida, ou seja, ele falou se a gente troca o feminino pelo masculino, a gramática vai continuar certinho. É isso que ele está falando, tá? Apesar de alterar as relações de concordância no período em questão, tá? A concordância pode ser mudada, mas a gramática está certa, tá? Então vamos lá em cima, onde está complementada. Preconceito e discriminação são termos próximos. Por vezes, judicialmente, parecem até a mesma coisa, como depende do texto da lei, tal. Complementada pela lei, tal. Achei complementada, tá? Mas o que foi complementada? Aí você tem que perguntar. Você tem que, aí, geralmente, o que foi ela? Geralmente está antes, tá? Ó, vou voltar aqui de novo, ó. Preconceito e discriminação são termos próximos, tá? Aqui são termos próximos. Por vezes, judicialmente, parece até a mesma coisa, como se depende do texto da lei. Ou seja, a lei foi complementada. Okay. Depende do texto da lei. Complementada. O que foi complementada, então, que eu descobri aqui? A lei. A lei foi complementada. Tá? Então, nesse caso, por isso, a lei. Olha o artigo que vem antes de lei. A lei. Lei feminina. Por isso foi complementada feminina. Ah, já deu. Então, não posso colocar complementado? Não. Não quer dizer que você não pode pôr. Por quê? Se eu colocasse complementado, eu teria que concordar com algo antes que seja masculino. Existe algo antes de lei que é masculino? Vamos voltar um pouquinho antes de lei. Tem texto. Olha o texto. Então vamos ler com o texto, ó. Por vezes, judicialmente, parecem até a mesma coisa, como se depende do texto complementado. Tá vendo? Se você colocar complementado, você está concordando com o texto. O texto masculino foi complementado pela Lei 9.459. Ou a lei feminina 7.716 foi complementada pela lei 9.459. Tá vendo que cabe os dois?
Então, gramaticalmente, como a questão falou aqui, está certo colocar um ou outro. Só que, apesar de alterada as relações de concordância. Mudou a relação de concordância? Sim. Concordava com lei o texto original. Agora, se eu colocar complementado, vai concordar com texto. Ou seja, a relação de concordância agora mudou. Estou concordando com outra pessoa. Tá vendo? Muitas questões desse aqui. Não é agora do 2024, não. Ó, foi para o auditor fiscal. O pessoal fala assim, essa questão é muito fácil, por isso que está ensinando. Não, peguei para o auditor fiscal, vocês vão ver. Mas isso aqui cai para nível médio, nível fundamental, nível superior, analista, técnico, tudo. A Banca Sebrasp cobra isso aqui, concordância. E simples, ela cobra a mesma coisa. Ah, vai alterar gramaticalmente? Se eu olhei aqui que eu vi que não altera, gramaticalmente continua certo. Ah, alterou o sentido? Aqui alterou o sentido. Porque um tinha sentido, eu estou complementando uma lei, o outro tem sentido complementando um texto. Alterou, como falou que a relação de concordância também alterou. Uma está concordando com lei, a outra está concordando com texto. Tá vendo? Teve duas alterações: alteração de sentido e alteração de concordância. Mas não alterou gramática. Muito cuidado. Vai ter texto que você vai olhar assim, opa, tá o sentido não mudou em nada, mas gramaticalmente vai estar incorreto. Tá? Muito cuidado. Isso aqui cai demais na Banca Sebrasp. E a alternativa então está certinha. Olha só, gente, ó. Muito fácil. Gabaritar português da Sebrasp não é difícil. Você tem que lembrar que nas provas da Sebrasp são muitas questões. Só que são questões que se você resolver muitas questões da Sebrasp, quando chegar na nossa prova, você vai pensar, opa, isso aqui eu já vi. Isso aqui eu também já vi. Porque ela sempre cobra a mesma coisa. Como as provas dessas têm bastante questões, ela não tem como assim ficar viajando na maionese, inventando os tipos de questões diferentes. Ela vai cobrar a mesma coisa em toda a prova. Pega a prova do INSS, pega a prova do TSE, pega a prova... Você vai ver as mesmas coisas sendo cobradas. Com textos diferentes, é lógico, né? Vamos lá. Não vou ler o texto, vou lá para baixo. Ó. No segundo período do primeiro parágrafo, mesma coisa, peguei o primeiro parágrafo de novo. Não coloquei o texto inteiro, coloquei só o primeiro parágrafo. A flexão dos termos são e benefícios no plural deve-se a concordância que estabelecem com inúmeros, que funciona como sujeito da oração. Vamos lá. Eu falei, a primeira coisa, antes de ir no texto, a gente tem que saber o que está sendo pedido. Falou que são e benefícios está concordando com inúmeros. Tá? E falou também que ele é o sujeito da oração. Como que a gente encontra o sujeito da oração? Pergunta sempre o verbo, o que ou quem. Como a gente fez na questão passada, que eu perguntei lá para a complementada. Quem está sendo complementada? A lei. Quem está sendo complementado? O texto. Então, quando eu pergunto isso, eu acho o sujeito. Tá? Então, o sujeito mudou lá quando você foi fazer a concordância. O sujeito aqui, ó, de são e benefícios, vamos procurar lá em cima. Ó. Com o avanço das novas tecnologias, da informação e comunicação, observa-se na atualidade um processo de migração dos ambientes reais e analógicos para os virtuais e digitais. Inúmeros são os benefícios. Agora vamos lá. Qual que é o verbo aqui? O são, né? Quem são? Inúmeros são? Não, inúmeros não é nada. Inúmeros. Tem inúmeras pessoas naquela reunião, ou seja, infinitas pessoas, ou uma pessoa você não conseguiu nem contar, tanta gente que você não conseguiu nem contar, mas isso aí não é uma coisa, isso aí não é são. O que são aqui? Os benefícios. Os benefícios do oferecimento são inúmeros. Por que está aí trocado? O que é algo? O benefício é algo. O benefício que é alguma coisa. Os benefícios, está no plural, então fica são alguma coisa.
Então, benefício, que é o sujeito de são. Por isso a questão está errada. E números não é sujeito dos dois. Outra coisinha aqui, um macete para você responder essa questão que é fácil, fácil, fácil. E benefícios é verbo? Eu beneficio, tu beneficia, eles beneficiam, vós beneficiareis, sei lá o que. É verbo? Não. Benefício é algo que é o sujeito aqui. Então, como que ele vai ter um sujeito? Quem tem sujeito é o verbo, é a oração. A gente pergunta quem ou são para o verbo. B, em números não pode ser sujeito de benefícios. Tá? Não pode ser sujeito da oração. Quem é sujeito da oração, você vai procurar o verbo. Qual que é o verbo dessa oração? A oração você vai procurar assim, ó, do ponto até o ponto. Ó, começou aqui depois de um ponto, terminou tendo um ponto. Aqui vai ter um verbo. O verbo é são. Quem são? Os benefícios do oferecimento de produtos são e da prestação de serviços no ambiente digital são inúmeros. Eles são vários, ou seja, aqui está falando que os benefícios do oferecimento de produto, da prestação de serviço no ambiente digital são muitos. Então tem muitos benefícios, tem muitas prestações, são inúmeros, são incontáveis. É isso que está falando. Viu como não é tão difícil assim? Ô, gente, você pode achar que está muito complicado agora, mas faça uma forcinha de continuar o vídeo até o final, que vai ter mais questões de concordância aqui da Sebrasp hoje, que eu trouxe aqui algumas questões aqui para você, que vai ficar mais claro, porque é talvez a primeira questão, a primeira vez que você está em contato com essa matéria, e você está achando difícil. Depois que eu resolver uma, duas, três questões, você vai perceber que isso aqui não é nenhum bicho de sete cabeças. Tá legal? Fica firme, forte. Estudando um pouquinho cada dia, você vai chegar lá. Tá legal? Então, tá errada a questão. Vamos fazer mais uma. Olha só essa aqui, ó. Que legal esse aqui, ó. Também aqui, ó. 2024 também. São prejuízos da correção gramatical e dos sentidos textuais a forma verbal descortina. São prejuízos. Sem prejuízo, né? São não, tá vendo? Já deu muito cuidado assim na da prova, tá vendo? A gente tem que ler com calma. Eu li aqui sem calma, sem prestar atenção. Eu li sem, mas é sem prejuízo da correção gramatical, ou seja, a gramática vai estar certo, igual eu falei na primeira questão. Ou ele vai falar que a gramática está certa ou errada, e falar que o sentido está certo ou errado. Aqui ele já te falou, gramática, não tem prejuízo. Gramática, correção gramatical, isso vai estar certa. E do sentido, o sentido também vai estar certo, não teve prejuízo. Ou seja, então, tanto a gramática quanto o sentido tem que continuar certinho. Não pode mudar nenhum dos dois, tá? A forma verbal descortina. No quarto parágrafo, que é esse aqui de cima, coloquei só o quarto parágrafo, poderia ser flexionada no plural em concordância com os termos propostos saúde e doença, o que requeriria também a substituição na última oração de aponta por apontam. Deixa eu colocar de outra cor aqui para a gente não confundir as coisas, né? Aqui vamos colocar de verdinho. Então vamos ler. Da mesma forma, no campo de saúde, a compreensão do processo de saúde, doença como expressão de condições objetivas de vida. Deixa eu começar de novo, Da mesma forma, no campo da saúde, a compreensão do procedimento saúde-doença, como expressão de condições objetivas de vida, isso é, como resultante de habitação, alimentação, ou seja, o processo, a compreensão do processo saúde-doença, só estou marcando aqui, ó, como resulta em expressão de condições objetivas de vida, isso é, como resultante das condições de habitação, alimentação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, emprego, lazer, acesso, terra e posse, serviço, saúde. Isso tudo aqui
É o resultante de quem? Da compreensão da saúde e doença. Então, a compreensão de saúde e doença, como expressão, resulta, é resultante disso tudo aqui, ó, de emprego, do lazer, da liberdade, do assédio, isso aqui tá aqui dentro, tá? Descortina a saúde e a doença. Opa, agora eu sei que a banca quis fazer de pegadinha aqui com a gente. Porque, geralmente, quando tem duas coisas aqui, ó, descortina a saúde e a doença. Aí a pessoa vai pensar lá, opa, ele tá descortinando a saúde, ele concordou com o primeiro. Mas como tem o I, ele também poderia concordar, descortina com a saúde e também descortina com a doença, então descortinam. Então poderia passar por plural. Só que não é assim que a gente faz questão de concurso. Ah, ele está concordando com o primeiro. Ah, tá. Se descortina realmente estivesse concordando com saúde, e se descortina também estivesse concordando com doença, aí eu concordaria, mas não é. O que está descortinando? A compreensão do processo de saúde. Essa compreensão do processo de saúde, resultante desse monte de baboseira que colocou aqui, descortina a saúde. Então, descortina aqui, ó, tá aqui em cima, concordando aqui em cima, com a compreensão. A compreensão do processo de saúde e doença, que descortina a saúde. A compreensão do processo de saúde e doença, que descortina a doença. A compreensão, se fosse as compreensões dos processos de saúde e doença, descortinam. Se fosse as compreensões aqui em cima, seria descortinam. Mas como descortina está concordando cá em cima? Com a compreensão, você sempre olha o artigo. Então, vai ser descortina mesmo. Então, descortina não está concordando com saúde. Descortina está concordando com a compreensão. Viu como é que não é tão fácil assim achar? Antes de você olhar assim, tá pertinho, quem concordou com saúde, mas poderia ter concordado com os dois. Não, primeiro você tem que saber. Esse descortina tá no singular por causa de saúde? Por causa da a saúde? Não. Ele está no singular por causa da a compreensão. A compreensão descortina algo. O que essa compreensão está descortinando? A saúde. Essa compreensão está descortinando a doença. Se fosse mais de uma compreensão, as compreensões, aí seria descortino. Tá legal? Poderia ser doenças aqui também? Poderia. Estaria certo. Por quê? A compreensão descortina a saúde e descortina as doenças. Ou seja, uma compreensão descortina mais de uma doença. Também estaria certo. Porque doença não está concordando com descortina. Doença é doença. Descortina concordando com compreensão. É por isso que está errado. Aqui já começou. Vamos ver se eu acho esse aponta aqui. Como doença, possível, ações, transformações e aponta também para um plano coletivo. A compreensão que aponta, gente. Não é a saúde, a doença está apontando para algo, não. A compreensão do processo saúde e doença aponta também para um plano coletivo. Então, a compreensão do processo saúde e doença descortina a saúde, descortina a doença. A compreensão do processo saúde também aponta para o plano coletivo. Tá vendo? Isso que vocês têm que treinar bastante em casa. Isso que é seu dever de casa. Porque isso aqui é questão de concordância, vai estar em todas as provas da Banco Sebrae. Já falei, para técnico, para analista, para auditor, seja o que for. Para juiz, vai ter concordância mesmo. Ou nominal. Mas isso aqui está muito ligado com a compreensão do texto também. Interpretação do texto. Saber o que o texto está falando. Saber onde que o verbo está se ligando. Quem está chamando esse verbo? É a compreensão ou é a saúde? Essas ferramentas você tem, é só fazendo questão. Faça muita, faça 1, 2, 3, 4, 10 mil questões se for preciso, mas faça questões, tá legal? Vai ter mais vídeo aqui
Pode ficar tranquilo, vamos continuar. Só queria te falar pra você, tem um segundo canalzinho, por quê? Eu não consigo colocar vídeo aqui todo santo dias, comentando questões, eu não consigo. Eu trabalho de dia, sou servidor público, só gravo esse vídeo à noite. Mas eu queria um segundo canal feito por inteligência artificial, que ela comenta alternativa também, bem parecido com o que eu faço aqui, que eu treinei ela pra ficar bem próximo possível do que eu falo aqui, tá legal? Eu quero um feedback seus. O link do meu segundo canal também tá aqui embaixo. Dá uma olhadinha nele, que lá vai ter mais questões da Sebrasp. Lá já tem algumas questões de português, Sebrasp, raciocínio lógico, informática. Algumas matérias específicas do seu edital estarão tudo lá. Por quê? Lá, como ela que comenta, um trabalho que eu tenho é de fazer algumas edições no vídeo. Aqui não, aqui eu tenho que planejar a aula, eu tenho que estudar, eu tenho que editar, eu tenho que gravar, eu tenho que postar, eu tenho que fazer tudo aqui. Lá é mais rápido eu postar, tá legal? Mas não quer dizer que o canal aqui vai acabar não. Toda semana estarei aqui trazendo muitas e muitas questões para vocês também. Então você vai ter apenas mais uma ferramenta a mais. Além do concurseiro Nomad, agora você tem o canal Concentração e Estudos, tá legal? Logo aqui embaixo você vai encontrar o nosso material gratuito. Vamos continuar então com a próxima questão. A forma verbal trouxe está flexionada no singular para concordar com o termo atração inédita. Olha, isso aqui você já sabe quando perguntar se concorda, é concordância, ou verbal ou nominal. Primeira coisa que eu falo que é concordância, a gente acha o verbo. O verbo que eles estão falando aí, o verbo trazer, trouxe. Você vai perguntar o que para o verbo? Quem trouxe? Quando você pergunta isso para o verbo, ele vai te dar um sujeito. Então, isso aqui é uma concordância verbal. Ele te deu um verbo, você perguntou quem trouxe, a resposta é o sujeito. Ele vai estar concordando com esse sujeito. Se o sujeito estiver no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. É só isso que tem que fazer na hora que pedir esse tipo de questão, tá vendo? Não precisa nem ler a questão toda para saber o que a questão queria. E essa maldade que você tem que ter na hora da prova, tá? Então, vamos lá. Vou lá em cima caçar a palavra trouxe, sem ler o resto da questão, tá? Ó, a inovação e a tecnologia estiveram presentes no solo de inovação. A atração inédita que trouxe. O que trouxe algo? A atração que trouxe. Já matei. A atração inédita que trouxe algo. Tá? Não foi inovação. A inovação e a tecnologia estiveram presentes, mas ela não trouxe nada. Quem trouxe algo foi a atração inédita. Tá ligado? Veja que o verbo de inovação e tecnologia é o estiveram. Quem estiveram? Inovação e tecnologia. Inovação e tecnologia é o sujeito de estiveram. O sujeito aqui de trouxe é atração inédita. Então vamos ler a pergunta. Vou voltar agora na pergunta. Ó, no último parágrafo, a forma verbal trouxe está flexionada no singular para concordar com o termo atração inédita. Certinho, não é? Mas poderia ser substituído sem prejuízo da correção gramatical do texto pela forma verbal trouxeram, caso que a concordância verbal passaria a ser estimabelecida com seguimento à inovação e à tecnologia. A gente já viu, a inovação e tecnologia é um sujeito, mas do verbo do estiveram. Tá? O sujeito concorda com o seu verbo. São amiguinhos. Quem tem que concordar com trouxe? Atração inédita. Atração, não é atrações, não. Se a atração está no singular, o verbo tem que estar no singular também. Então, essa questão aqui está totalmente errada. Você não pode pegar o seu verbo e concordar com o sujeito de outra pessoa. Inovações e tecnologia é o sujeito de estiveram. Não vai pegar. Cada sujeito tem seu verbo. Cada verbo tem seu sujeito. Pode ter mais de um sujeito o verbo? Pode. Mas não é esse caso aqui. Esse caso aqui, cada sujeito aqui tem um verbo distinto. Viu? É isto que você vai pegar, o macete, para não ficar demorando na hora da prova. Você tem na faixa de 1 minuto e meio para cada questão. Aqui, ó, eu bati o olho, com menos de 1 minuto, respondi a questão. Pra você fazer, então você não pode ficar perdendo tempo. E, por exemplo, igual matemática, a gente demora mais fazer aqueles cálculos lá. Então você deixa por último. A não ser que você bateu o olho e já vê a resposta. Se não for o caso, você vai fazendo as mais rápidas primeiro. Tá? A gente tem que fazer essa administração de tempo. Por quê? Se chega no final da prova, você fala assim, não deu para fazer a 120. O tempo acabou. Qual que você vai chutar? Você vai chutar aquela que você ia agarrar mais tempo.
Ia ter menos para você chutar também, porque você fez todas que tem. Por exemplo, o tempo que você demoraria a fazer uma tabela verdade, talvez você responderia 3, 4 de português. Então, quando chegou no final da prova, você teria resolvido muito mais questões, mesmo que você fosse deixar em branco no final. Pelo menos a maioria estaria feita, tá? Isso aqui que eu estou tentando ajudar vocês a administrar o tempo na hora da prova. Não adianta trazer só teoria, né? Vamos para a questão número 2? Vamos lá. A capacidade de construção das frases é bastante prejudicada, assim como a de nomeação de pessoas e objetos. Estaria mantida a correção gramatical do texto caso o predicado é bastante prejudicada estivesse flexionado no plural. São bastante prejudicadas para concordar com frases. Novamente, concordância aqui de novo. Olha só, outra questão de 2022, tá? Olha só, mas não teria correção gramatical do texto, caso é bastante prejudicado. Vamos achar isso lá em cima. A capacidade de construção das frases é bastante prejudicada. O que é bastante prejudicada? O que é prejudicada? Olha o verbo. O que é prejudicada? É o que? A capacidade de construção da frase. Então, a capacidade de construção, aí que seria o nosso sujeito. Legal? Embaixo, ó. Estivesse flexionado no plural, são bastante prejudicados para concordar com frases. Não, a gente concorda aqui com a capacidade de construção. O que é prejudicada? A capacidade de construção. A frase não é prejudicada. A capacidade de criar essas frases que é prejudicada. Tem diferença. A frase aqui não foi prejudicada. Foi prejudicada a sua capacidade de construção das frases. E a capacidade está no singular. Então, aqui, bastante tem que estar no singular e prejudicada também tem que estar no singular. Tá vendo que é o mesmo macete que eu utilizei na questão número 1. Eu estou utilizando na questão número 2. Não mudou nada. Tá legal? Vamos para mais uma questão. Tá vendo? Essa aqui está totalmente errada. Agora a questão Sebrasp de 2022 também. Tá? Vamos lá. Ó, como eu falei, esse primeiro parágrafo da pergunta, geralmente é o texto lá. Vou te dar um texto enorme e eu não vou ler o texto enorme, nem cabe na tela. Eu peguei apenas o parágrafo que pediu na questão. Olha lá. No trecho, desafios e aspirações humanas. O segundo período do terceiro parágrafo. Então eu trouxe o terceiro parágrafo inteiro. Seria gramaticalmente correto substituir o vocábulo humanas por humanos. Sem ler o texto, sem ler o texto, eu chutaria como errado. Sim, porque uma coisa humanas é diferente de coisa humana. Mas eu não te aconselho a fazer isso. Vamos ler o texto. Vamos lá. Aqui então falou que desafios e aspirações humanas. Seria gramaticalmente correto substituindo o vocábulo humanas por humanos. Vamos ver. Onde que está isso aqui? Viver mais tempo e com mais saúde. Trabalhar menos e ter mais tempo disponível para o lazer. Reduzir a distância que separam os seres humanos. O que eu estou concordando aqui, humanos? Com desafios. Desafios humanos. Tá? O que é humano aqui? Os desafios e as aspirações. Duas palavras, geralmente, se tem uma masculina no meio, você pode concordar com a masculina. Mas eu posso concordar com a que estiver mais perto do humano. Aspirações humanas. Então aqui pode ser qualquer um dos dois, tá? São alguns dos desafios humanos ou são alguns dos desafios e aspirações humanas. Se concordar com quem está mais perto, aspirações. Ótimo. Se você concordar com desafios e aspirações, você deixa humano. Ou concordar só com desafios, você vai deixar humano. Tá? O certo é, ou você concorda com os dois, e sempre no português, se tem um masculino no meio, então a palavra está concordando vai estar no masculino, ou você vai concordar com a palavra mais próxima. Cuidado com isso na prova. Se as duas palavras fossem masculinas, tem que ser humano. Se as duas fossem femininas, teria que ser humanas. Mas se tem uma masculina e uma feminina, aí você pode deixar humano. Caso a mais perto for feminina, você pode deixar humana também.
Mas se fosse o contrário, se a mais perto for masculina, aí só poderia ser masculina. Muito cuidado com esse tipo de pegadinha. Ó, questão 2022, concordância está em todas as provas da banca Sebrasp, tá? Então aqui tá certinho para ser tanto humano quanto humanas. No segmento, a grande fatalidade. Antepenúltimo período. A retirada do sinal indicativo de crase no vocábulo a comprometeria a correção gramatical do texto. Vamos lá. Por que eu não coloquei o texto dessa vez? Porque se tá com crase lá no texto, eles não iam pegar um texto na internet com ortografia errada. Se tem um texto lá, essa crase está certa. Combinado? Não é uma pergunta perguntando, essa crase está certa? Então, não. Eu te dei um texto e geralmente o Sebrasp pega um texto de um artigo de jornal ou revista ou então uma historinha em quadrinho lá e coloca lá. Certo? Então a crase está certa. Se você tira a crase, quais são os casos que a crase possa ser tirada e não tirada e está certo? É só a crase facultativa. E quais são os casos de crase facultativa? Antes de pronome feminino no singular. Possessivo no singular. Por exemplo, minha, sua, tua. São pronome possessivo no singular e femininos. Isso é um tipo de crase facultativa. Mas antes de grande, não tem pronome feminino singular. Não tem nome próprio aí depois do A. Ou Maria. Nome próprio feminino, geralmente a crase facultativa tem casos que pode ser. Mas aqui não é o caso. Não tem caso de crase facultativa aqui. Então a questão aqui está errada. Tá? Não, está errado. No segmento A, grande fatalidade, a retirada do sinal indicativo de crase comprometeria? Sim, comprometeria. Então a questão está certa, tá, gente? Não está errada, está certa. Vai comprometer. Então a Sebrasp não vai te perguntar na hora dessa prova quais são os casos de crase facultativa ou se essa crase é facultativa ou não. Ela vai te perguntar isso aqui, ó. Se eu tirar a crase, a frase vai continuar certa? Vai comprometer a gramática? Se ela te perguntar isso, ela está querendo saber, esse aqui é um caso de crase facultativa? Tá legal? Então, essa está certa, porque se eu tirar o crase, ou o crase do A aqui, estaria errada a questão. E lembrando, se tivesse depois do A um pronome possessivo feminino no singular, aí você pode tirar ou colocar, estaria certa a questão, tá? De novo, ó, deixei o texto em cima e vou ler a pergunta embaixo. A oração, apesar de não se configurar necessariamente como ilegal em todos os seus tipos, último parágrafo, está isolada entre vírgulas porque expressa sentido explicativo. Geralmente, quando a gente põe uma sentença entre vírgulas, ou seja, começou com uma vírgula e terminou com uma vírgula, a maioria das vezes ela vai estar explicando algo que antecede ela. Mas pode ser também para falar sobre tempo. Quando ocorreu algo. Ligado? Então, eu não posso afirmar diretamente sem ler o texto explicativo ou não. Tem que estar explicando algo, tá? E se apesar de não se configurar necessariamente como legal em todos os seus tipos. Isto é uma explicação de algo? Vamos ver no texto? Os vocábulos África e Atlântico são acentuados graficamente pelo mesmo motivo. Essa aqui é uma regrinha. Não precisa saber sobre sobre sinais de acentuação. Tá? O que eu vou te ensinar? Ela nunca vai te perguntar qual que é a regra, ou se é a regra da proporção, ou se essa aqui é a regra do hiato. Não esquece isso. Ela vai te perguntar sempre isso aqui, ó. Te deu alguns comentários. 2, 3, 4, já vi até 5 palavras perguntar. Todas têm a mesma regra? Aí você vai olhar. O acento está no mesmo local? Você começa a contar de trás para frente. Ó, Cafria, tá na terceira sílaba de trás para frente. Cotitlã, terceira sílaba de trás para frente. Então, provavelmente, é o mesmo uma regra. E outra coisa, tem ditongo?
ditongo, o hiato, tem aquelas vogais juntinhas? Não tem nenhuma das duas. Então estão na mesma regra. Se uma tivesse, outro não tivesse, não está na mesma regra. Se um está no acento no local diferente da outra, não está na mesma regra. É só isso. Então aqui acertamos. E duvida que isso funciona? Vamos para mais uma questão. Ó, veja, questão Sebrasp 2021 e caiu para procurador. Não é qualquer concurso. Não é qualquer concursinho de prefeitura. É para procurador. Então não adianta você falar, já deu, só escolher as questões fáceis. Aí, tenta fazer concurso para procurador, ver se está fácil. O emprego do acento agudo em nomeá-la e ordená-la no primeiro parágrafo justifica-se pela mesma regra de acentuação. Primeira coisa, as palavras são semelhantes. Ó, tu terminou com tracinho lá, tracinho lá. E antes do tracinho, tá o acento. Tem ditongo? Não. Tem hiato? Não. Então, mesma regra. O que eu te falei? Aí, mesma regra de acentuação. Gente, eu tô trazendo aqui hoje o que cai bastante na banca Sebrasp. Você viu que caiu em 2022, né? E essa aqui já é 2021. Ministério Público Estadual de Santa Catarina. Não é qualquer concurso besta, não. Então, isso aqui parece estar fácil, mas não é. Sabe por quê? Lá no seu edital, te mandou decorar todas as regras de acentuação. Eu nem ensinei as regras de acentuação no meu curso. Nem ensinei aqui no YouTube. O ensino macetinho assim. Então, para o examinador, para o pessoal da Sebrasp, você gastou um tempão aprendendo isso aqui. Então, para ele, isso aqui é uma questão difícil. Para você, já não é mais. Tá ligado? Tá comigo? Já deu seu like? Já curtiu? Já comentou para ajudar o canal a crescer? No segundo período do quarto parágrafo, o trecho introduzido pela conjunção mas tem sentido aditivo. O que se configura pelo emprego do advérbio de negação no início do parágrafo. No aditivo seria o i, mais, com i. Mais, ou então o é, que a gente lê aqui em Minas como i. Tá? Eu já vi muita gente falando, porque quando eu faço raciocínio lógico, aí tem lá uma proposição i a outra. Aí eu vi, tem gente lá reclamando de outros estados que eles não lêem como i. Eles escrevem i lá no comentário, mas eu não sei como é que vocês falam. Eu não estou ouvindo sua voz. Então, não tem como eu trocar. Não sei se vocês falam e, não sei. Tá? Vamos lá. O que seria, então, isso aqui? O mas assim, com sinônimo de porém, todavia, contudo, no entanto, no obstante. Ou seja, uma contradição. O i, você está somando duas coisas. Mais com i, M-A-I-S, aí seria... como falou aqui, 4 parágrafos, sentido aditivo. Aí seria o sentido aditivo. Mais, ou então o nosso que eu falo aqui, seria aditivo. Aqui já não é, aqui já é um contraste, tá? Então por isso a questão aqui está errada. Isso aqui cai, gente, despenca, a questão 2022, tá? Vamos pegar mais uma questãozinha de 2022? Olha só. No segundo período do segundo parágrafo do texto, o vocábulo, contudo, introduz uma ressalva. Agora sim, é o mesmo mas que a gente viu lá. Por quê? É o mais, porém, todavia, contudo, entretanto, apesar disso. São essas palavrinhas aí que a banca Sebrasp agora começou com essa palavrinha ressalva. Não era ressalva que ela falava antes. Tá? Então agora você já sabe. Você vai falar mais, porém, todavia, entretanto, senão, é uma ressalva. Quando aqui é sentido aditivo, é o i, o mais, tá? Então, sentido aditivo e sentido de ressalva. Mais uma questão. Sem prejuízo da correção gramatical do texto, o pronome se em pode-se dar, primeiro período do segundo parágrafo, poderia ser colocado em seguida ao verbo dar, reescrevendo o seu trecho da seguinte forma: pode dar-se. Vamos lá, verbo no infinitivo, quando esse se, tá? Eu vi um macete lá, eu acho que foi no que concurso. Alguém colocou um macete, esse macete não é meu. Falou que o verbo no infinitivo, ou seja, esse termina com R, viver, dar, abrir, tá vendo? IR, AR, ER,
Ele é bi, tanto na frente como atrás. Esse macete não é meu, tá? Então tá certinha a questão. Pode ser, igual ele falou assim, pode dar-se ou pode se dar. O se pode estar tanto antes do verbo estar no infinitivo ou depois do verbo que estava no infinitivo. Mas tá vendo que a gente está usando dois verbos, o pode e o dar, um verbo infinitivo logo depois. Então o se pode estar antes dele ou o se pode estar depois dele. Então essa questão aqui está completamente correta. E lembrando, revisão rápida, só aqui no Concurseiro Nômade, temos aqui revisões em shorts na comunidade. A comunidade tem questões aqui todo dia tem questões na comunidade. No Instagram estou fazendo revisão. Tem muito material gratuito aqui para vocês fazer revisão